Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso de número 4, que eu vou ler, para nesta oportunidade tratar com vocês a respeito da transformação de um homem que até então era um perseguidor da igreja, mas ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, teve a sua vida transformada num abrir e fechar de olhos, literalmente. Diz o texto sagrado: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: levanta e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Lá no verso 17, e Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Aqui está, irmãos, um texto que nos mostra que quando Deus, o Senhor, tem um propósito com uma pessoa, vai chegar o momento oportuno de Deus e o Senhor, ele vai ao encontro desta pessoa. No programa passado, nós estávamos falando exatamente desse ponto, daquele que o Senhor Jesus, ele escolheu. Não fomos nós que o escolhemos, mas nós fomos escolhidos por ele. João capítulo 15, verso de número 16. Quando o Senhor, ele nos escolheu e ele foi ter conosco, então aconteceu este milagre que nós aqui estamos lendo. Saulo era um grande perseguidor da igreja e estava na missão de ir até onde estavam os irmãos, né? Ali até onde estavam os irmãos, para levá-los presos para o cativeiro, para levá-los então para a prisão. E neste caminho em que ele estava, pronto, Jesus apareceu. E quando Jesus ele apareceu para Saulo, Saulo agora caiu por terra e teve a sua vida, depois que se levantou, totalmente transformada. E eu quero destacar, evidentemente, o verso de número 17, quando Ananias diz: o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas. Irmãos, este caminho, qual era? O de Saulo. Era um caminho de perseguição sobre a igreja. E para nós hoje, qual era o nosso caminho? Em que situação que nós nos encontrávamos quando Jesus, ele se deparou conosco? Tem alguns testemunhos na igreja que os irmãos contam qual foi o momento e onde é que eles estavam naquele exato momento que o Senhor Jesus chegou. Sai daí e agora vai para a minha igreja. É como ele se deparou com os discípulos que estavam ali consertando a rede ou estavam pescando, e ele disse: agora vocês vêm e seguem-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Saulo estava no seu caminho corriqueiro de perseguidor,
pensando que estava fazendo algo para Deus, algo excelente, porém, o caminho não era agradável diante dos olhos do Senhor. Ele, na realidade, estava se levantando contra a obra do Senhor Jesus. Mas aquele homem era uma pessoa escolhida, era um vaso escolhido por Deus para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho aos gentios. E este exato momento aqui, no caminho por onde ele vinha, ou seja, naquela sua vida comum normal, Jesus apareceu. E então, agora, ele tem diante de si um profeta, um homem de Deus, para lhe pregar a palavra e para orar por ele. E naquele momento que Ananias, que é este homem que ora por Saulo, o texto nos diz que caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Meus queridos irmãos, antes de Jesus, é esta a situação do homem. Um entenebrecimento espiritual existente em que, na tradição em que nós estávamos no passado, nós não entendíamos. Para nós estava tudo certo, estava tudo correto, a vida era aquela mesma. Contudo, quando nós fomos encontrados por Jesus, ele tirou as escamas dos nossos olhos. É como Paulo também escreve aos Coríntios, dizendo que foi o momento em que o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. Naquele momento, saem as trevas e vem a luz. E a partir de agora, nós enxergamos. Enxergamos o quê? Nós enxergamos aquele que disse, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha! Nós vimos, percebemos que nós estávamos caminhando para a perdição eterna. E agora nós temos diante de nós o caminho, a verdade e a vida e o retorno para Deus. Pois bem, agora sim nós queremos Jesus e nós recebemos Jesus em nosso coração. Mas lembre-se, a iniciativa foi dele. O se apresentar a nós foi iniciativa dele. Foi Deus quem nos revelou Jesus e é Jesus que nos revela o Pai. Que maravilha! E nós, percebendo então que estávamos perdidos, e agora fomos achados e fomos conduzidos para a presença do Pai. Recuperamos a vista. Que vista? A nossa visão espiritual. Agora nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não andamos mais como andávamos antes, não andamos mais segundo os nossos próprios pensamentos e as nossas própria visão. Não, agora nós somos conduzidos pelo poder do Espírito Santo. Jesus, ele habita em nós e agora nós temos aqui a nossa bússola. Esta é a nossa bússola que vai nos mostrando o caminho. Através da meditação dela, nós vamos fazendo com que os nossos caminhos sejam prósperos. Tudo que colocamos à mão seja abençoado. Nós estamos tornando-nos pessoas prudentes por causa da meditação nesta palavra. A vida de Saulo foi transformada agora. Agora novamente torna a ver e levantando-se. Pois bem, levantando-se daquele estado em que se encontrava, ele então foi batizado. E a partir de agora, inverteu a situação. Aquele que era o perseguidor, agora ele é perseguido. Vai ser muito perseguido, porém, em nenhum momento vai recuar da missão que o Senhor Deus lhe confiou. Assim também, meus queridos irmãos, pensando agora em tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós e tudo que Deus fez em nós por meio de Cristo Jesus, nunca deve passar pelos nossos pensamentos o desistir, mas que nós venhamos sempre olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e assim
prosseguir na nossa missão de ser testemunha de Jesus Cristo. Testemunha do quê? De que realmente Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e com a sua ressurreição nos deu a oportunidade também de ressuscitarmos e estarmos no lugar celestial nele. Estamos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos prosseguir. Não pense em desistir. É Ele que segura as nossas mãos, e quem nos colocou na missão foi Ele. Foi Ele quem nos alistou para a guerra. Então vamos trabalhar de modo a agradar aquele que nos alistou. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.